Tem dois elementos aí que são bastante comprometedores para o Paulo Guedes. Primeiro, que com a variação cambial, portanto com a alta do dólar, pela qual ele, como ministro da Economia, é responsável, ele acabou tendo um aumento lá na sua quantia de dinheiro em reais, no valor de 14 milhões de reais. Então esse é um ponto fundamental que não pode ser esquecido, e como eu estava falando, o ministro da Economia de um país ter dinheiro no exterior já é algo que mostra a sua própria falta de confiança no país. Mas você ainda tem esse outro elemento que surgiu do programa de ontem para hoje, apenas reforçando a tese que foi aqui colocada, de que o Paulo Guedes defendeu que se retirasse do projeto de reforma do imposto de renda e dividendos, né, a regra que tributaria recursos de brasileiros em paraísos fiscais. Ele alegou que a discussão complicaria o debate sobre o texto. E aí tem até as aspas dele na ocasião. Porque tem que pegar as offshores e não sei o quê. Começou a complicar? Ou tira ou simplifica. Tira. Estamos seguindo essa regra. Fecho aspas. Então, aí são dois pesos a mais para essa revelação do fim de semana. Então, havia a possibilidade de se tributar aqueles recursos de brasileiros em paraísos fiscais que, portanto, atingiria o dinheiro que ele tinha, Paulo Guedes, no exterior, nessa offshore, nas Ilhas Virgens Britânicas. E, repito, a alta do dólar favoreceu o ministro da Economia em relação a esse valor que ele tinha lá, que ele tem ainda, em dólar. Aí veio à tona uma comissão em que ele teria se comprometido a mitigar qualquer possibilidade de conflito de interesses e tal, mas não está muito claro que isso aconteceu. Então é óbvio que as comissões têm que, de fato, chamar o Paulo Guedes, e elas já fizeram isso. Na Câmara, por iniciativa do deputado federal Kim Kataguiri, o requerimento foi aprovado. No Senado, por iniciativa do senador Alessandro Vieira, o requerimento foi aprovado, portanto, o Guedes vai ser ouvido e vai ter a oportunidade de se defender nessas duas comissões, por iniciativa dos dois parlamentares mais incisivos do parlamento brasileiro. Na Câmara, Kim Kataguiri, e no Senado, o Alessandro Vieira, aqueles que exercem a vigilância, aqueles que fazem as críticas. Aliás, ao governo Bolsonaro, né, principalmente aí nesse momento. O Alessandro Vieira, na rede social, no Twitter, ele, quando anunciou que foi aprovado o requerimento dele, ele colocou assim: imagina se o Brasil descobre que o presidente da Petrobras é dono de posto e lucrou com o aumento de gasolina. Então essa é a analogia que ele faz, porque o ministro da Economia é responsável, ainda que não 100%, porque você pode alegar que há outros elementos, etc., mas é em grande parte responsável pela variação cambial. Ele tem lá recursos no exterior e acaba lucrando em cima disso. É óbvio que isso pega mal para o Paulo Guedes. As pessoas podem dizer, não é ilegal, não é imoral, não é pega mal. Pega mal e não basta ser, tem que parecer, é autoridade pública, tem que dar o exemplo. Ele pode vir aí alegar que não tinha como tirar o dinheiro, tinha um prazo, tinha isso, tinha aquilo, toda uma complicação, já tenho isso há muito tempo, não foi feito às vésperas de entrar no cargo, não foi feito durante o governo. Ele pode alegar que não fez investimentos, porque aquele trecho específico da lei fala em investimentos. Pode alegar que não tirou o dinheiro, que nem ia tirar, etc., que não sabe como é que vai estar no final do mandato dele o valor do dólar. Pode alegar um monte de coisa aí. Mas ele podia ter sido mais transparente desde o começo. Ele podia ter vindo a público e falado, olha, eu tenho a conta tal e tal, não sei o quê, e me comprometo a isso e aquilo. Mas o que a gente vê é uma revelação por parte da imprensa de algo que não teria sido revelado se não fosse a investigação jornalística internacional, que revelou também offshores de autoridades de outros países, e o ministro da Economia, num momento até sensível para o governo, às vésperas de entrar num ano eleitoral, com inflação em alta, ele se vê envolvido nesse enredo. E repito o que eu falei ontem, a inflação no Brasil, ela está pesando no bolso do cidadão brasileiro. Você tem uma alta do dólar que acaba encarecendo o preço dos combustíveis, que variam não só pela variação do preço do barril do petróleo, mas também pela variação do dólar. Então a gasolina fica mais cara
E aí isso gera um efeito dominó, porque você tem inclusive alta de alimentos que pode ser afetada pelo próprio preço dos combustíveis e uma série de outros produtos que dependem da sua distribuição e tal. A empresa gasta mais com a gasolina, às vezes vai repassando esse valor aí para o consumidor final, os preços aumentam. Então, chega até lá o supermercado. Então, gera inflação no Brasil e lucro para o Paulo Guedes no exterior. E isso, para mim, é questão de fundamento, de princípio, de valor moral. Pode ser o Paulo Guedes, pode ser qualquer outro. Imagina se os bolsonaristas não estariam criticando um ministro da Economia se fosse do governo petista ou de qualquer outro governo à esquerda, se tivesse lá descoberto uma offshore no exterior e ele estivesse lucrando em reais com a variação do dólar. Mas a gente não é movido a princípio, é movido a interesse próprio, particular, privado. Então, se é dos adversários, se é dos inimigos, se é da turma que não está dando dinheiro, então é errado. Agora, se é um deles, se é do governo, do grupo político que está favorecendo essa turma, aí tudo bem. Para mim não pode ser assim. Então, o Paulo Guedes vai ter aí a possibilidade de se defender, mas obviamente todo o episódio pegou muito mal para ele. Agora, Augusto Aras é uma mãe na Procuradoria-Geral da República para tudo que envolve o bolsonarismo. Principalmente ali o governo e os seus integrantes de uma maneira mais direta, porque às vezes você tem um inquérito ali sobre a CLAC, tal, virtual, gente que não é diretamente ocupante de um cargo de governo. Mesmo assim, chega no final, o PGR pede para arquivar tudo, como fez no caso dos atos antidemocráticos. Precisou ser aberta uma outra investigação por iniciativa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para continuar investigando o pessoal, porque senão o PGR Augusto Aras varria tudo para debaixo do tapete. Então ele tende a ser também uma mãe com o Paulo Guedes. Já deu declaração para a imprensa, que ele não é obrigado a dar. Não precisa sair aí para dar explicação, mas está no meio de uma pressão. Então, o ministro pode ter toda a tranquilidade para fornecer os documentos e tal. E a gente nunca espera dele uma atuação incisiva. Mas vamos acompanhar aí os desdobramentos e vamos ver se vai ter algum desgaste dele com o empresariado, com o mercado financeiro, etc., embora a tendência seja sempre o contrário, porque ele é a última gota de esperança dos poderosos, ricos no Brasil, para manter ali uma mínima estabilidade econômica num período tão turbulento da política, com um presidente que gera instabilidade o tempo todo, apesar de ter se acalmado nos últimos dias e de o Centrão estar tentando acalmá-lo aí com vistas à eleição em 2022. Mas, repito, um episódio muito ruim para o Paulo Guedes, especificamente, já que ele tampouco entregou uma pauta liberal, um resultado de uma agenda liberal. Pelo contrário, ele abandonou essa agenda, ele está atuando como tesoureiro da campanha de reeleição do Jair Bolsonaro, disposto a fazer tudo ao contrário daquilo que foi prometido em campanha, e ainda aparece um escândalo da ordem pessoal. E só para contextualizar, vamos repetir, lucro para o Paulo Guedes no exterior com o dólar alto e inflação para o cidadão brasileiro. Imagina isso numa campanha eleitoral, como vai ser usado contra ele e contra o Bolsonaro.